Estamos chegando, hein? Estamos chegando, né? Locomotiva rubro-negra. Cara, o Diego saiu cuspindo maribondo, né? Ele mandou o seguinte, eu vou dar uma lida aqui no pessoal, mas já deixando um questionamento pro Nazário e já pensando, ele mandou o seguinte, o Diego, na saída do campo. Hoje jogamos com dois adversários, o Fortaleza e o Gramado, né? Os jogadores reclamando bastante do gramado. Inclusive, eu vi algumas pessoas falando que o gramado do Maracanã poderia prejudicar o jogo do Flamengo. Eu vou comentar assim, o que eu achei do segundo tempo, eu acho que o segundo tempo ficou um pouco abaixo do primeiro, né? Acho que o Flamengo fez um segundo tempo melhor, apesar de que no final sempre tem aquele abafa, né? Tá precisando do resultado, aí, pô, começa a criar jogadas e tal. Teve lances que teve com o Gabigol, teve um lance com o Lincoln também que iniciou a jogada. E o Flamengo, né, partiu ali quando precisa do resultado. Assim foi em outras partidas, contra o Botafogo, foi assim também. Mas não consegue manter essa intensidade. Conseguiu contra o Bahia. Mas eu não gostei muito da atuação do Flamengo no segundo tempo, né? O Pedro Rocha não dá nem pra gente analisar as mudanças, né? Foram, né, o Mateuzinho no Isla. Aí a gente já pode falar que o Isla realmente estava comprometendo na defesa desde o primeiro tempo, vale ressaltar. E o Mateuzinho deu passe pro gol. O Pedro Rocha entrou no lugar do Gerson. O Gerson não jogou aquele futebol que a gente está acostumado, né? O Coringa, o Vapo-Vapo. Mas também Tá longe de ser o Coringa que a gente conhece. longe de ser. O Gabigol entrou no lugar do Pedro, né? E aí, pô, fez o gol da virada, o caramba, não tem nem o que falar. O Pedro, né, é aquilo, né? No jogo passado, acho que eu cheguei a comentar isso no pós-jogo, de que eu falei, né, pô, o Pedro me surpreendeu, porque ele tá conseguindo, né, jogar fora da área e tal. Hoje ele não conseguiu, né? E também não teve grande... Aliás, teve uma do Michel, né, que o Michel mandou pra ele, mas ele tava meio desequilibrado, mas não foi tão bem hoje. Aí ele tirou o Michael, colocou o Lincoln, né? O Michael, né? Eu não vou dizer que o Michael foi horrível, né? Mas eu acho que o Michael não. Que aí também entra aquilo, né? A gente, como o Michael entrou hoje no lugar do Pedro Rocha, a gente acaba comparando com a atuação que o Pedro Rocha teve na partida anterior. E aí é até meio que sem justo. Eu não entraria com o Michael, por exemplo. Não vou dizer que ele foi horrível, que ele foi péssimo, mas também não é nem pra pegar no pé dele. Eu acho que o Michael tem uma característica de jogar que eu acho que ele não se encaixa ainda, ou aí não sei se é questão de treinamento, de desenvolver essa característica nele, que é de tabelar com os jogadores, né? Ele não tem essa característica. E depois ele também teve aqui, né, o Diego, que entrou no lugar do Arrascaeta. O Diego até não comprometeu também. E aí até que eu vou perguntar pro pessoal também aqui no chat para comentar. O Nazário, você acha que o gramado Maracanã, visivelmente, você via ali umas partes ali, tinha até uma parte bem, o gramado já tava bem legal, cortadinho. Agora, tinha outras ali que estavam uma coisa horrível, né? E a gente já reclama aqui há vários jogos, a gente tá desde a estreia do Brasileirão reclamando da qualidade do gramado Maracanã. Mas você acha que isso prejudicou também a atuação da equipe hoje, ô Nazário? E comenta aí, pessoal, que eu vou ler vocês aqui no chat. Eu acho assim, inclusive meu filho, na hora que estava vendo o jogo, ele falou: pai, aquilo ali embaixo é o quê? Quando estava no segundo tempo, no setor ofensivo do lado esquerdo, eu falei assim: aquilo ali é o gramado que está horroroso. Ele falou: caramba, está muito diferente. Falei: pois é, aquela grama é uma grama de rolo e ela não tá como deveria. É claro que a grama ela é um componente importantíssimo, principalmente com um time que tem como característica o toque de bola rápido, o toque de bola preciso. Quando a grama não está bem, não está legal, não está da maneira que deve estar, 100%, isso prejudica o Flamengo. Mas esse não foi o fator que o Flamengo hoje encontrou como uma dificuldade. O Flamengo hoje encontrou um Fortaleza que conseguiu marcar um primeiro gol e se fechou. E o Flamengo, quando você tem, por exemplo, o Pedro, que hoje estava dentro da sua característica, a gente conhece, com pouca mobilidade, você acaba tendo uma peça como referência de pivô dentro da área e fica ali muito congestionado, porque você está ali sem se movimentar muito, você acaba dando quase que uma tranquilidade para a defesa, porque o defensor está ali e o Paulão hoje fez uma boa partida, se posicionou bastante bem ali na, na defesa do Fortaleza. Quando você tem um cara que, embora seja alto, habilidoso, etc., mas ele está fixo dentro da área,
no máximo ele vai para pequena meia, vai para meia-lua, coisa e tal, não vai muito para a intermediária, não cai pelos lados, você deixa o zagueiro mais confortável. Quando você tem um cara com a mobilidade do Gabigol, aí você já fica mais preocupado. E quando do outro lado você tem, de um lado o Gabigol, do outro lado você tem o Bruno Henrique, aí, meu irmão, é pavor puro na defesa, porque os caras trocam de posição, e aí isso acaba deixando a defesa um pouco confusa, porque você não sabe quando um entra, quando um vem por dentro, quando um vem por fora. Isso aconteceu no jogo passado, por exemplo, com o Arrascaeta e o Pedro Rocha. Então, você tendo dois caras habilidosos que constantemente estão trocando de posição, às vezes a cobertura chega atrasada, às vezes a cobertura nem chega, ou às vezes a cobertura dá um bote errado e não tem ninguém atrás. E isso acaba complicando. Então, o gramado hoje não foi o ator principal do segundo tempo do Flamengo, quase apático. O Flamengo, ele no segundo tempo que se desenhou para ele, foi um pouco de lentidão. Mas essa lentidão se deu por conta da falta de condicionamento do Gerson, no meu entender. O Gerson não estava bem. E, além do Gerson, o Arrascaeta. O Arrascaeta não estava numa tarde inspirada como ele estava contra o Bahia, por exemplo. E aí, quando você tem duas peças ali no meio para a esquerda, que não estão bem. Por outro lado, você tem um lateral do naipe do Felipe Luiz, que também não está numa tarde tranquila, não está conseguindo apoiar, perdeu algumas bolas, errou alguns passos que ele não costuma errar, aí você fica com um time meio cambeta, né? Antigamente a galera falava cambeta, você fica com um time meio que manco, porque um setor ali do meio de campo, ataque, fica vulnerável. E aí você dá chance para o time tentar um contra-ataque. Não foi o caso, porque o Fortaleza ele estava muito feliz com o empate. E aí você ficou só dependendo, por exemplo, de um Everton Ribeiro. O Isla, por sua vez, defensivamente, não estava conseguindo ganhar o duelo, estava meio complicado para ele. E aí o Flamengo, com isso, ele fica desequilibrado. Na linha lá de trás, você tem o Rodrigo Caio, não tem que falar, né, cara? O Rodrigo Caio joga demais. E o Gustavo Henrique, como eu falei anteriormente, ele não tem aquela característica de ser um zagueiro construtor. Então, você tem um time adversário todo fechado na frente e o time que está aqui tentando abafar, mas falta essa perninha de trás e o espaçamento que ficou entre algumas linhas ali. Tinha hora que você viu um buraco que não era comum. Óbvio, não estou comparando com o time de 2019, mas aquele time mais compacto não aconteceu. Tanto é que, às vezes, a defesa do Flamengo acabou, em alguns momentos, tomando alguns sustos em função desse espaçamento. Precisa consertar isso para a gente jogar com mais tranquilidade. Agora, o gramado, com certeza, tem que melhorar e muito.